A liturgia da palavra desse final de semana, no capítulo 19 de São Lucas, nos brinda com um belo texto e uma bela reflexão a respeito do modo da salvação. E ele coloca em cena um homem chamado Zaqueu. Vamos chegar lá. Jesus, diz o Evangelho, que entrou em Jericó. Jericó ficava às margens do Rio Jordão, por volta de 8 quilômetros distante do Mar Morto. Era uma importante cidade do Vale do Jordão. Jericó significa a cidade das palmeiras, atrativo turístico daquele tempo, uma cidade promissora. Muitas coisas boas aconteceram em Jericó. Em Jericó foi a entrada do povo quando saiu do Egito, libertado por Moisés. Em Jericó deu-se a famosa batalha de Josué, quando ele com os sacerdotes oraram e os muros caíram. E o pessoal, depois de 2000 anos, eles fazem o cerco de Jericó e nenhum muro continua caindo, fica tudo do mesmo jeito. Foi nessa cidade que esse fato aconteceu. Em Jericó, Jesus curou muitos cegos, devolvendo-lhes a vida. Por isso que Zaqueu morava nesta cidade. Zaqueu era um publicano, cobrador de imposto. É uma espécie mal comparada na modernidade. Ele era uma espécie de fiscal da renda federal. Só que ele era fiscal do povo do Império Romano, que recebia os impostos dos judeus. E ele era uma pessoa odiada, porque nenhuma pessoa que trabalha nesse setor é de fato amada. E Zaqueu, quando podia, também passava a mão, roubava um pouquinho, porque recolher o imposto do Império Romano e roubar mais um pouquinho era uma prática comum naquele tempo. Parece que o tempo se torna igual nesses últimos anos. Zaqueu era essa pessoa. Zaqueu não era benquisto, não era amado, não era querido. Zaqueu era odiado. Havia uma repulsa muito grande a respeito de Zaqueu. Zaqueu também tinha outras características negativas. Zaqueu era baixinho. Você já imaginou ser baixinho e pobre, que desgraça é? Mas Zaqueu era baixinho e rico, então tinha uma certa compensação da sua baixeza, da sua estatura. Vocês sabem que quando nós temos alguns defeitos de personalidade, ou mesmo físicos, nós fazemos de tudo para chamar a atenção das pessoas, porque isso deprime, isso não é bom para nós, porque esta é uma qualidade negativa, e Zaqueu a tinha. Zaqueu, lembra o texto do Evangelho, que ele era baixinho, e ele queria ver Jesus, e Jesus entrou em Jericó com uma multidão. Ele baixinho, como ele iria ver Jesus? Não tinha jeito. Ele era um naniquinho, embora rico. Mas embora rico, ele era desprezado. Porque a riqueza nem sempre traz alegria e felicidade para as pessoas. E quando as pessoas têm defeitos físicos, ela é compensada pelo dinheiro. E muitos acham que tendo dinheiro nós podemos comprar a todos e a tudo. É isso que aconteceu com Zaqueu.
Zaqueu, ele teve uma ideia: eu quero ver Jesus. Curiosamente, Zaqueu não pensou em dizer assim: eu quero conversar com Jesus. Zaqueu simplesmente queria ver Jesus. Mas como ver Jesus se ele era um publicano traidor dos judeus e desprezível pelas pessoas? As pessoas que andavam com Jesus eram pessoas ou discípulos ou pessoas que estavam em busca de algum milagre, de alguma cura. E Zaqueu não tinha necessidade de nada disso. Zaqueu tinha o suficiente para viver e viver bem. É o que acontece com muitas pessoas. Nós não temos problemas nenhum, dificuldade alguma, vivemos muito bem, e os outros que se lasquem. Era isso que certamente Zaqueu pensava de início. Mas dentro de Zaqueu havia um vazio enorme, que só uma pessoa do porte de Jesus poderia lhe trazer o conforto e o preenchimento. Não são as riquezas, os poderes e as qualidades que nós temos que nos fazem felizes e realizados. Quando nós temos um desequilíbrio emocional, nós procuramos um lenitivo, um conforto. Quando as pessoas não estão bem, elas vão para as academias para se tornar aquilo que na sua cabeça está projetado, para mostrar às pessoas o que elas não são, porque interiormente nós sofremos um isolamento muito grande. E a riqueza de Zaqueu era uma riqueza roubada. Ele pegou o dinheiro dos outros, e isso não lhe trazia felicidade nenhuma. E talvez Jesus poderia repor ou preencher aquele vazio existencial de Zaqueu. Mas Zaqueu também era inteligente. Zaqueu tinha foco. Zaqueu era perspicaz. Zaqueu sabia o que queria na sua vida. Zaqueu não jogava dinheiro fora. Zaqueu sabia fazer um planejamento, e ele pensou assim: já que eu não posso me encontrar diretamente com Jesus, eu vou subir numa árvore, numa figueira, para ver Jesus. Que tática simples, barata, que foi a de Zaqueu. Você já imaginou se Zaqueu tivesse errado a árvore, na qual Jesus nunca iria passar? Mas não, o planejamento dele foi um planejamento que deu 100% certo. Zaqueu foi na Avenida Coronel Marcondes e subiu na árvore. Ele tinha certeza, estratégia de que Jesus iria passar por ali. E graças à perspicácia de Zaqueu, Jesus passou na Coronel Marcondes. E quando Jesus passa debaixo da árvore, os dois olhares se encontram. O olhar curioso de Zaqueu olhando de cima para baixo, e o olhar atônico de Jesus de baixo para cima. Quando esses dois olhares se encontram, a gente se transforma, a gente muda. As mudanças são poucas nas nossas vidas, porque os nossos olhares nunca se cruzam com o olhar de Jesus. Quando Jesus debaixo da árvore olha para cima, ele vê aquele homem cravado de desprezo, um homem vazio de si, um homem rico que fugia das pessoas, porque ele não tinha relacionamento humano com ninguém. Quantas vezes, irmãos, nós somos felizes na nossa casa,
mas na nossa casa não entra nenhum vizinho, ninguém. O máximo talvez alguns parentes. E a nossa vida vai sendo uma vida cheia de isolamento. Quando Jesus olha para cima e vê Zaqueu, Jesus diz: desce, Zaqueu, eu quero hoje ir à sua casa tomar refeição. Zaqueu não teve dúvida, Zaqueu não questionou Jesus, ele apenas deu um pulo e começou a seguir Jesus. E Jesus entra com Zaqueu na sua casa. O dia que Jesus entra na minha vida, entra na minha casa, tudo se transforma. A nossa família não se transforma, porque Jesus nunca entra na nossa casa. Nós nunca convidamos Jesus a entrar na nossa casa. Aí os nossos filhos se separam de Jesus. E são tantas as vezes que nós ficamos rezando pelos nossos filhos e nós não vemos melhora nenhuma, e não vai acontecer melhora nenhuma, e milagre nenhum também vai acontecer. Quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, ele poderia ter dito a Jesus: Senhor, de hoje em dia eu vou rezar o terço todos os dias, de hoje em dia eu vou fazer jejum, vou fazer penitência, eu vou rezar mais, eu vou à missa todos os domingos, eu vou comungar assim, vou comungar assado. Não, Zaqueu não precisou fazer nada disso. Zaqueu precisou de conversão. E é somente isto e disso que nós precisamos, de conversão. Quando Jesus entra na sua casa, Zaqueu fica impactado com a presença de Jesus. A presença de Jesus mudou não só Zaqueu, mas toda a sua família. E toda a sua família ficou na perspectiva do encontro de Jesus. Porque quando Jesus entra na minha casa, tudo tem que mudar. E se tudo não mudou até hoje na sua casa, é porque Jesus ainda não entrou na sua casa. Talvez não tenhamos feito nenhum convite a Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o Evangelho lembra que Zaqueu ficou de pé, em sinal de ressuscitado, em sinal de homem livre, em sinal de homem libertado, livre das suas amarras e do seu vazio existencial. E ele disse para Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A conversão de Zaqueu não foi uma conversão espiritual, foi uma conversão econômica. Porque não adianta a gente aumentar a nossa fé se nós não nos convertemos economicamente falando. Você que está aqui, irmão, quando foi que você deu seu último dízimo? E você que faz tantos rodopios para não ser dizimista. Aquele Zaqueu que não conhecia Jesus de cara, ele dá um dízimo de 50%. E a todos aqueles que ele havia roubado, ele vai devolver 4 vezes mais. A conversão de Zaqueu não foi uma conversão espiritual, como muitos aí andam à procura, e achando que a conversão espiritual é que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é o toque no qual você está apegado. Enquanto este toque naquilo que você for apegado não se desestruturar, você ainda não encontrou-se com Jesus. A reviravolta de Zaqueu foi quando ele entendeu que Jesus, ao entrar na casa dele, ele não poderia continuar mais do jeito que ele vivia. Aí os seus bens foram divididos, porque quando a gente encontra Jesus,
a comunhão, a participação é necessária. Não há como encontrar-se com Jesus se eu não aprendo a partilhar. Zaqueu não deu o dízimo, porque o dízimo era muito pouco. Zaqueu deu tudo aquilo, 4 vezes mais que ele havia roubado das pessoas e do próprio Deus. Você que está aqui, querido irmão, quando foi a última vez que você fez a sua contribuição à sua igreja, à sua comunidade? A experiência de Zaqueu é uma experiência transformadora. Você já imaginou se Zaqueu tivesse errado a árvore, errado a rua onde Jesus iria passar? Nada haveria acontecido. Mas Zaqueu não teve foco. Zaqueu já estava preparado para a mudança na sua vida. E a mudança de Zaqueu começou pelo seu bolso, pelas suas economias. Você, querido irmão, como que está a sua mudança de vida? Você quer rezar mais? Zaqueu não precisou rezar. Você quer ficar mais próximo de Deus? De que forma? Pensemos nisso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em